vídeo. E talvez seja um daqueles vídeos que a gente realmente deva compartilhar, porque ele mostra exatamente, na minha opinião, para a gente ter exata noção do que está acontecendo agora no Brasil. Sabe aquele vídeo que traz um despertar e diz o seguinte: continue a acreditar no Brasil, mas o Brasil depende de nós. E esse vídeo tem a minutagem dele que está acontecendo. E eu faço questão de dividir com a minha audiência. Pode apertar o play, edição. É possível que você tenha alguma noção do que se passa na Venezuela. Você provavelmente acredita que por lá existe um poder autocrático, onde o ditador impõe suas determinações por meio de militares ou da justiça devidamente aparelhada. Mas não é bem assim. E o que você vai ver agora mudará sua forma de enxergar as coisas. E se você assistir até o fim, provavelmente perceberá que um sistema muito semelhante começa a se instalar no Brasil. Na Venezuela, alguns grupos operam como proprietários de suas áreas. São os coletivos. A primeira função do coletivo é defender a Revolução Bolivariana. E para isso eles dispõem de todo tipo de armamento e equipamento necessário para atacar qualquer um que se oponha ao modelo, ou seja, para atacar os reacionários. Esses grupos impõem uma espécie de disciplina dentro de seus territórios. Eles têm um código de honra próprio. Muitos até se gabam de manter dentro de suas áreas um índice de criminalidade abaixo da média nacional, que por sinal são os piores do mundo, com 70 homicídios a cada 100 mil habitantes. Existem centenas de coletivos, todos eles armados, com rifles portáteis, granadas, e 2 deles, os Carapaicos e Tupamaros, receberam treinamento militar dos guerrilheiros das Farc colombiana. Além disso, eles têm relações estreitas com outras gangues paramilitares, como os Los Rastrojos, também da Colômbia, que lhes fornecem armas. Esse grupo colombiano vive em conflito com o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que já se faz presente em 10 estados venezuelanos. O conflito entre essas organizações é uma constante, a disputa por territórios, muito parecido com o que acontece no Brasil. O governo venezuelano sustenta esses grupos por meio de planos sociais, concede recursos para seus projetos culturais e são eles que cuidam da distribuição de alimentos, entre outras benesses, naquele ambiente de fome e miséria. Enquanto mantém a sua fachada social, esses grupos atuam no tráfico de drogas, roubo de automóveis e outras ações características do crime organizado. Quem começou tudo isso foi Hugo Chávez, que financiou e permitiu que esses grupos crescessem nos bairros pobres do país. Nicolás Maduro herdou esse sistema, e os grupos que não estão sob seu controle estão sob o controle de 2 figuras sombrias do regime: Diosdado Cabello, acusado de ser um barão do narcotráfico na América Latina, e Fred Bernal, atual chefe nacional dos comitês locais de abastecimento e produção. Desde 2014, esses grupos mantêm uma função de reprimir as mobilizações lado a lado com a polícia militar do chavismo. O número de assassinatos praticados por esses grupos é incalculável. Em entrevista ao New York Times, o criminologista Fermín Marmol Garcia disse que, se a revolução perder a presidência amanhã, os coletivos se tornarão imediatamente uma guerrilha urbana, ou seja, não tem retorno. Os coletivos mais conhecidos são o Movimento Revolucionário de Libertação Carapaica, que usam vestimentas militares e escondem o rosto, e o seu líder é o comandante Murat. Suas armas incluem M4, rifles FAL, e são considerados um dos 2 grupos mais perigosos. O segundo grupo mais perigoso é o La Pedrita, que nasceu em 1985 por Carlos Ramírez Valentim. São responsáveis por inúmeros homicídios. Outro grupo conhecido é os Los Tupamaros, uma organização de tendência marxista-leninista que herdou o nome do grupo guerrilheiro uruguaio sob o lema Comuna ou Nada. Esse grupo é apontado como o principal repressor dos protestos de oposição ao regime de Maduro. Existe a Coordenadoria Simón Bolívar, que atua em Caracas e se autoproclama um dos coletivos fundadores do regime. O coletivo Alexis Vive é conhecido por suas ações armadas e recentemente atacou as instalações do maior sindicato empresarial do país. O último grupo é o Grande Polo Patriótico, criado em 2011 e formado por 28 conselhos setoriais, que possui 10.810 mini-coletivos. Como você pode perceber, o sistema de dominação do povo venezuelano não pode ser revertido por um sistema eleitoral simples ou pela queda de Maduro. A melhor definição do que aconteceu por lá foi feita por Lech Walesa. Segundo Walesa, fazer o socialismo é fácil. É como fazer uma sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar. As plantas já estão lá dentro. Fazer o contrário, criar uma sociedade livre a partir do comunismo, é como fazer o aquário utilizando uma sopa de peixe. Isso é complicado. E venha! Isso é com isso que eu vou terminar. Venha, Bolsonaro! Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. O juiz federal Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, obteve evidências da atuação de guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, no treinamento de bandidos ligados ao primeiro comando da capital, PCC, e ao Comando Vermelho. Segundo as apurações de Oliveira, quadrilhas de narcotraficantes do Brasil são dos principais clientes da América do Sul na compra de cocaína produzida pela facção colombiana. Eles treinam brasileiros lá para agir aqui. A revolução do lumpenproletariado já está em andamento no Brasil. O lumpenproletariado, esse produto passivo da putrefação das camadas mais baixas da velha sociedade, pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária. Todavia, suas condições de vida o predispõem a vender-se à reação. Karl Marx. Você consegue se lembrar do Brasil antes de 2002? Pois é, não existiam cracolândias por aqui.
A partir da vitória de Lula, a droga derivada da cocaína tomou conta do país, escravizando um número imensurável de brasileiros. Tais indivíduos são capazes de lutar com maior coragem, mas são propensos a ações destrutivas. Conduzidos de maneira correta, podem converter-se numa força revolucionária. Mao Tse-tung, em Análise das Classes da Sociedade Chinesa. Frantz Fanon é um teórico marxista muito conhecido entre as esquerdas. Seguidor do maoísmo, é proponente de uma revolução mundial, razão pela qual ações muito semelhantes acontecem em todos os lugares onde o comunismo possui seus tentáculos. É dentro dessa massa da humanidade, esse povo das favelas, do núcleo do lumpesinato, que a rebelião vai encontrar o seu ponta de lança urbano. Venha, Bolsonaro! Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Este lumpenproletariado é como uma horda de ratos. Você pode chutá-los e jogar pedras neles, mas, apesar de seus esforços, vão continuar roendo as raízes da árvore. O lumpenproletariado, uma vez que é constituído, traz todas as suas forças para pôr em risco a segurança da cidade. E é o sinal da decadência irrevogável, a gangrena sempre presente do coração do sistema colonial. Aqui no Brasil, a gente reagiu. Fomos às ruas e exigiu o fim de um governo que estava corroendo a nossa sociedade por dentro. E conseguimos uma vitória singela, mesmo que os revolucionários tivessem tentado impedir de todas as formas. Acontece que a revolução lumpenproletariada estava em andamento por aqui, e não será fácil reconstruir um aquário a partir de uma sopa de peixe deixada pelo petismo. Você então se pergunta como podem haver banqueiros, artistas, intelectuais e membros da elite que não conseguem perceber esse tipo de situação e ainda assinam manifestos junto com Ciro Gomes, que, como já vimos, tem exata noção do que está acontecendo. E para isso, Karl Marx também tem uma explicação. A aristocracia financeira, tanto no modo de obter seus ganhos quanto no modo de desfrutar deles, nada mais é que o renascimento do lumpenproletariado nas camadas mais altas da sociedade burguesa. O lumpenproletariado não está limitado aos drogados, bandidos, famigerados da classe marginalizada. Estão nos poderes, nas corporações, na mídia e no judiciário. Veja que até as opiniões de alguns jornalistas conhecidos têm mudado, e isso acontece de acordo com a mudança de quem banca os seus contra-cheques. São as pércoras do jornalismo, ou os degenerados da informação. No judiciário, do mesmo modo, um número cada vez maior de criminosos é colocado nas ruas. Parte deles para alimentar a massa revolucionária, e outros vinculados justamente aos grupos que tratamos há pouco. Tudo isso é feito às claras, não existe segredo. Preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar mais desperto e vou conseguir a decisão do aborto. Sempre de preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A corrosão do conceito de justiça da nossa própria Carta Magna atende ao conceito de Revolução Lumpen. Afinal, a disciplina e os códigos de honra, como já vimos, terão que ser aplicadas por grupos criminosos ao fim da conclusão do processo revolucionário. Agora que você já sabe qual é a situação que nos encontramos, eu faço um pedido. Não desista do Brasil. Bogô, o Brasil está caminhando para o abismo? Nesse sentido, é muito triste dizer isso, mas entendo que sim. Infelizmente, o brasileiro acho que não entendeu, por mais que tenham claros indícios desse abismo, mas muitos brasileiros, nós vimos nas redes sociais, mas porque o Bolsonaro, eu vi um comentário esses dias, eu não aguento mais ele falando tá ok, votei contra. É o país que está em jogo, são as próximas gerações. Então eu tenho tia que mora na Venezuela, 50, 60 anos, morando lá, tem fazenda, tio médico, prima casada com médico, prima da minha esposa que veio aqui pro Brasil no começo do ano, pesando 15 quilos a menos, porque ou ela dava comida para ela se alimentava, ou dava pro filho dela. Com um marido médico, um pai médico com fazenda. Imagina a classe mais humilde, mais pobre da Venezuela, o que não está acontecendo. Aí o que eles fazem? O que a ditadura? É uma ditadura, claro. E o PT ainda falou que vai reconhecer o presidente, a Venezuela, que eles reconhecem, eles acreditam. Acreditam, não, eles enganam a gente, tentam enganar, que aquilo lá é uma democracia, e democracia não tem nada. Mas é bancada, sim, com grande parte do dinheiro que vem às vezes do tráfico, parte do dinheiro que vem do pagamento de impostos da população, e pagando ali guerrilhas, pagando as suas facções para defender esse governo. É triste, e o povo venezuelano em 2004, teve a oportunidade, porque na Venezuela não é obrigado a votar. E o povo venezuelano quis fazer um boicote nas eleições de 2003, 2004. Com isso, o Chávez ele fez 75% na verdade da população não foi votar. E o Chávez fez 98% do Congresso. Em consequência, no futuro, conseguiu aprovar ali quase a totalidade do Congresso. Sendo aprovado, é um resumo, bem resumido mesmo, mas conseguiu aprovar as reeleições sucessivas. E hoje a gente está vendo o colapso que está lá, venezuelanos passando fome, fugindo da Venezuela. O Brasil, quantos venezuelanos nós não recebemos aqui, no próprio Bauru, acho que em todas as cidades, médias e grandes cidades do Brasil, nós temos o povo venezuelano sofrido, sabe? Mas que tiver
tiveram lá atrás a oportunidade de mudar essa situação e pensaram igual o brasileiro pensou hoje. O problema é muito mais complexo. Existe a questão do Foro de São Paulo, a dominação comunista na América Latina. É um projeto arquitetado. Esse pessoal, o Fidel Castro, Chávez, o Lula, trabalharam esse projeto de instalação do comunismo. Lá atrás tem gente que fala assim, Borgo, mas o Lula já foi presidente, não foi bem assim. Foi sim, foi sim. É que muitos brasileiros têm memória curta do que aconteceu na época, mas nós sofremos em muito. Agora, naquela época, o Brasil era um dos poucos partidos ali do Foro de São Paulo que estava dominando. Agora nós estamos com quase toda a América Latina, com exceção acho, do Paraguai e do Equador. E Uruguai. Então veja o que está acontecendo na Venezuela, na Argentina, no Chile. O Chile sempre foi um país diferenciado, com uma economia diferenciada. Olha o que está acontecendo no Nicarágua, fechando igrejas. Agora, por que parte do consórcio acaba apoiando isso indiretamente? Porque é muito dinheiro, são bilhões e bilhões, então, é muita grana. E tem um detalhe que é o seguinte, né? A gente falou aqui ao longo do pleito, ao longo do processo da campanha eleitoral. Não é só uma vitória do PT. Não. Tem um esquema por trás gigantesco. Não dá pra gente achar que era só o Lula querendo voltar a ser presidente, não é, Gogô? O Foro de São Paulo, isso é público. Eu tenho vídeos até na minha página, até vou sugerir para você qualquer dia, essa semana, sei lá, colocar um vídeo interessante sobre reunião do Foro de São Paulo. O Lula com o Daniel Ortega, abraçando, beijando o Daniel Ortega da Nicarágua, e hoje a gente vê como é que está lá. E o Foro de São Paulo, só recapitulando aqui, ele foi uma criação de vários partidos de esquerda e junto com alguns movimentos como as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-guerrilheiro, que envolve com cocaína. Que elegeu um presidente agora lá. Que elegeu um presidente, que trabalha com o tráfico. Quando o Fernandinho Beiramar, traficante Fernandinho Beiramar, antes dele ser preso, teve uma CPI, e ele foi depor nessa CPI, e ele acusou que ele se refugiou lá junto com as Farc, e ele disse numa entrevista, acho que até pro Cabrini, ele falou, não tem nada de ideológico. Eles começaram desse jeito, com um grupo ideológico, de esquerda, de libertação, só que naquela época, isso há mais de 10 anos, Fernandinho Beiramar falou não, é um grupo narco-guerrilheiro, narcotráfico. E hoje esse grupo que foi criador do Foro de São Paulo, junto com outros movimentos de narco-guerrilha, que cometem sequestro, terrorismo, um absurdo. É o mesmo grupo que temos ali o Lula sendo criador, várias lideranças do PT, e eles vêm implementando esse projeto. Por exemplo, um dos maiores projetos do Foro de São Paulo, dos países que assumem, que eles trabalham, isso é a criação da Guarda Nacional. Começa desse jeito, lá na Venezuela. Entendeu? A criação da Guarda Nacional, esses guetos, esse pagamento, como eles faziam aqui, um ato preparatório, não estou aqui equiparando, mas é similar, tá? O modus operandi é similar, com sindicatos, com ONGs, que pegam o dinheiro público para fazer a manipulação daqueles que servem ali de ponta de lança da sociedade para interferir numa política de governo. Agora, tudo tem o seu momento histórico. No Brasil nós tivemos esse pagamento, vai voltar tudo, vai voltar imposto sindical, vai voltar dinheiro para as ONGs, que na verdade é só de fachada, é para desviar dinheiro público, a grande, imensa maioria. E para abastecer isso aí tudo. Para abastecer tudo isso aí, para trabalhar, por exemplo, lá na Amazônia, para ajudar no transporte ali, na subtração de minérios, de riquezas da nossa floresta amazônica. É um esquema muito grande. Sinceramente, é triste. Eu fico com medo, tenho 2 filhos de 10 anos de idade e temo, como muitos de nós aqui, nós temos crianças, e temo pelas próximas gerações. Agora, no vídeo, Boco, tem um ponto, né, que chama atenção com relação à Cracolândia, que não havia Cracolândia no Brasil até a chegada do Lula no poder. Como também nós passamos por um processo de desmonte do patriotismo já ao longo da gestão do Fernando Henrique. Preciso lembrar disso, né? Embora em 1994, no ano da eleição do Fernando Henrique Cardoso, né, que estava ali na condição de ministro da Fazenda, no início do Plano Real, tudo que a gente queria naquele momento, que a economia desse sinais de que o brasileiro poderia ser um povo reconhecido, né, pela sua dignidade e não pela hiperinflação que tínhamos naquele momento. Nós tínhamos um Brasil campeão do mundo, tetracampeão da Copa, né? Nós tínhamos um cenário, era vento e popa. E aí Fernando Henrique assume e desde então, veladamente, de uma maneira obscura, Fernando Henrique tinha um projeto de esquerda, tinha um projeto bastante audacioso e que foi sendo implementado ao longo dos 8 anos do governo do PSDB, para mim a pior ou maior mentira da política nacional, PSDB. Aí, Borgo, entra Lula, 2006, aquele episódio no estado de São Paulo, do crime organizado virando presídios, atacando bases da polícia, enfim, tudo que a gente assistiu, e desde então um silêncio por parte de todos aqueles que participaram de um provável acordão. Dentre estes estava um cara, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, chamado Alexandre de Moraes. Então perceba o desenho disso ao longo, Borgo, dos últimos 28 anos. A gente não pode achar que a eleição do Lula agora, em 2022, seja só o PT voltando ao poder. Não. É uma construção, Borgo, 28 anos. Os caras ficaram 14 anos no poder com Lula e Dilma, mas tiveram o amparo antecedendo a chegada destes ao poder de Fernando Henrique e Itamar Franco. Quando começa o aparelhamento do Estado, com essa esquerda que aí está até hoje, que não deixa nada prosperar no Brasil, que guardou a bandeira, que acabou com os valores defendidos pela direita conservadora, Deus, pátria, família e liberdade. Tudo desenhado, Borgo, há 28 anos. Eu vou ler aqui um artigo de 2013, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Isso é uma matéria do dia 25 de julho de 2013. Ministro leva família em voo da FAB para Cuba durante o carnaval. Aldo Rebelo, Aldo Rebelo usa um voo da FAB para levar a família durante o carnaval para Cuba. Aldo Rebelo era ministro da Defesa. Foi ministro da Defesa.
Quer dizer, será que não dá para... Eu vou dar um exemplo aqui da minha área, tá? Eu sou advogado, atuo na área criminal há quase 20 anos. Existe uma política implementada, potencializada pelo PT, que eu tenho com experiência na advocacia criminal, como uma política diabólica. É diabólica, eu vejo como coisa do mal, sabe? Sim, coisa ruim mesmo, intervenção ali de coisa ruim. Eles têm trabalharam numa política de descriminalização das drogas. Ou seja, o uso de drogas não é considerado mais crime, teve uma descriminalização, e o artigo acho que 28 da lei de drogas e tal, e ali você tira o usuário de drogas e aí, indiretamente, você acaba apoiando. Porque se não é mais crime, porque tem quem compra. Você pega o traficante, por exemplo, o traficante, o vaporzinho ali, o aviãozinho, ele não vai ficar com um monte de pedra na mão. Ele fica ali com um pouquinho, guarda o resto ali. E um grande exército de dependentes químicos, principalmente no crack. O crack é uma droga destruidora, avassaladora. Das drogas, acho que no Brasil, de uso, é a pior droga que tem. Porque em pouco tempo a pessoa já se vicia e ela se prostitui. Eu tive caso de cliente que chegou a mim quando eu trabalhava com um convênio com a defensoria, de chegar com uma criança de meses de idade, o sobrinho do dependente químico, ele levando para um traficante para ver se o traficante aceitava pegar a criança em troca de drogas. Eu advoguei no caso desse. Eu não vi ninguém falando. Eu recebi a mãe desesperada, chorando, implorando por ajuda para internar o filho porque não aguentava mais. Então é uma droga com efeitos avassaladores. E no PT teve essa política de descriminalização das drogas, para não ser crime o uso de drogas. Também, aliado a isso, uma política de despenalização. O que é isso? Durante o governo PT, os crimes praticados com pena máxima até 4 anos não tem previsão ali, resumindo, que é um assunto complexo, mas a maioria dos crimes ali, até 4 anos de cadeia, não tem previsão de prisão, de pena de reclusão, de privativo de liberdade. Então, quer dizer, por um lado, você acaba incentivando indiretamente o uso de drogas, só que a pessoa não tem dinheiro para comprar. Ele vende tudo, tem casa, ele acaba, ele vai pra rua. O que ele vai fazer? Ele vai furtar. Ele vai praticar o furto simples, o furto qualificado, ele vai furtar, ele vai roubar. E aí você tem, além da outra política do desencarceramento, que é para tirar essas pessoas da cadeia, você tem um canalha, um homem que só pode ser intervenção do mal. Que aí vem e fala assim, qual que é o problema lá, que foi roubar um celular, tomar uma cervejinha, tem... Então, olha, você me perguntou se a gente está caminhando para o abismo. Infelizmente, por isso que é importante o brasileiro de bem se levantar, lutar pela sua liberdade e pelas próximas gerações. 10 horas e 27 minutos, 10